Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Paz, justiça e alegria a todos vocês. Esses são os fundamentos daquilo que é o reino de Deus para nós. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Mais um sábado, mais um tempo de adoração, de comunhão, de entrega e de adoração a Deus. E eu queria saber aqui quem esteve no Day Out quarta-feira, Day Out Uniday, Day Out. Gostaram? Foi muito legal, né? E então, eu acabei ganhando uma oportunidade de falar um pouquinho mais sobre aquilo que a gente começou a conversar lá no Day Out. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais. Então, é uma oportunidade para mim de falar e eu acredito de coração que é uma oportunidade de vocês de ouvir um pouquinho mais também daquilo que Deus tem para nós. Se você não estava no Day Out, por favor, isso não tem nenhum problema, tá? Eu vou contextualizar vocês, não precisem ir embora, podem ficar aqui, a palavra de Deus é para todos. Para começar, eu queria contar uma história recente. A história foi contada recentemente, mas ela aconteceu há muito tempo. É importante vocês... Eu já vou falar sobre o que a gente vai falar hoje. Mas em uma terra desconhecida, em um tempo desconhecido, há um tempo bem atrás, lá para trás, um aglomerado de exércitos, pessoas diferentes, de tribos diferentes, de lugares geográficos diferentes, de comunidades diferentes, eles tiveram que se unir porque havia uma grande ameaça àqueles reinos. Havia uma grande ameaça que prometia vir e destruir tudo o que eles conheciam como mundo, e essa ameaça era inúmeras vezes maior do que o aglomerado de exército deles, e eles estavam com muito medo, não sabiam o que fazer. E quando essa ameaça chegou para eles, foi numa batalha feroz, estava tudo escuro, estava frio, muito frio naquele lugar. Alguns estão me entendendo. E era uma batalha escura, e eles mandaram o primeiro pelotão, a guerra estava praticamente perdida. Mas se você olhasse para o que estava acontecendo naquela batalha, você ia ver alguns daqueles soldados, que eles estavam guardando a posição deles firmemente. Vários outros estavam gritando, recuar, recuar, nós não vamos conseguir, vários morrendo, pessoas, cada hora o exército inimigo vinha com mais força, mas se você olhasse a fundo, tinha algumas fileiras de determinados soldados que estavam firmes, mantendo a posição até que todos os outros conseguissem se salvar. E é muito interessante porque a única coisa que a gente sabia desse povo, desse aglomerado de soldados ali que estavam mantendo a posição, era o nome do comandante deles. Fora isso, ninguém sabia mais nada sobre eles, não sabia de onde eles vieram, qual era o nome deles, o que eles faziam, mas eles sabiam que eram por causa deles, porque eles estavam ali, mantendo a posição, que várias pessoas conseguiram se salvar. Acho que alguns me entenderam. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de uma frase que eu ouvi, ou li, ou assisti. Eu não consegui lembrar de onde que eu encontrei essa frase. Mas a frase é... Então, por isso eu também não sei quem é o autor da frase, mas não sou eu. A frase é: ninguém sabe quem são eles. Ninguém sabe quem são eles. Mas todos sabem que são eles. Ninguém sabe quem são eles, ninguém sabia quem são essas pessoas que estavam ali, o nome delas, mas sabiam que eram eles que estavam mantendo a posição. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia essa noite em Atos 17. Nós iremos ler um pouquinho sobre essa história, quer dizer, sobre uma outra história. Atos 17, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 8. A minha versão é NVI. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia,
chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Ponto. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados seguidos discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados, preste atenção, e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer porque, através dos tempos, o Senhor tem revelado a sua palavra ao seu povo. Tem nos ensinado, tem nos disciplinado, tem nos colocado para andar no caminho que o Senhor quer que nós andemos. E que essa noite não seja diferente, Pai, que a Tua palavra seja alimento para as nossas almas, disciplina para o nosso coração, Deus. Que nós não saiamos daqui indiferentes àquilo que o Senhor quer fazer, àquilo que o Senhor já está fazendo, mas que saiamos daqui com o entendimento da mudança que precisa haver em nós, Pai. Abre as nossas mentes, abre o nosso coração para te receber essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, eu vou falar rapidamente um pouco do contexto geral, que estava acontecendo aqui nessa situação. Então, Paulo e Silas, eles tinham, no capítulo 16, se você for dar uma lida, eles foram presos, acabaram de ser libertos e partiram, então, para mais uma viagem missionária. Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele foi um dos grandes missionários que já existiram, e ele então sai, logo após ser preso e ser liberto, ele vai em direção a mais uma viagem missionária. Ele passa em alguns lugares ali, ele passa por Anfípolis e Apolônia, e logo ele chega em Tessalônica. Lá nós conhecemos as cartas aos Tessalonicenses. E Tessalônica era uma cidade bem importante, era uma cidade grande, em torno de mais ou menos 200 mil pessoas, e para aquela época era um grande aglomerado de pessoas. Tessalônica, não só isso, era uma das cidades chaves para o Império Romano naquela época. Ela era capital da província da Macedônia, uma vez que já tinha sido de Alexandre. Então era uma cidade grande, um centro administrativo e comercial para aquela região. Então, Paulo vai em uma cidade fazer missões, especificamente uma cidade que tinha muita relevância para aquela época, uma cidade que tinha grande importância para aquelas pessoas. E, como sempre, como de costume, ele fala o texto, Paulo chega e a primeira coisa que ele faz é ir até as sinagogas para começar a falar sobre a palavra de Deus. E é engraçado porque Paulo vai primeiro nas igrejas e depois ele prega para os de fora. Isso dá uma lição para a gente, não tem muito a ver com a palavra, mas é uma lição para as nossas vidas, que nós não estamos alheios à mensagem, nós não estamos alheios a que precisamos aprender, mesmo estando aqui dentro da igreja. Nós sempre precisamos aprender e conhecer mais sobre Jesus, e Paulo entendia isso, e sempre que ele chegava nas cidades, o primeiro lugar que ele ia era nas sinagogas judaicas. Então, ele começava lá com os religiosos e depois ia espalhando a palavra. E muito interessante porque as pessoas começaram a ouvir Paulo falar durante 3 sábados
e muitas delas foram se rendendo à mensagem do Evangelho, se rendendo à mensagem de que o Cristo que eles tanto esperavam, precisava sofrer, precisava morrer, e esse Cristo era Jesus. E as pessoas foram entendendo essa mensagem, e vários delas foram convertendo seus corações a isso. Porém, tiveram algumas pessoas que não gostaram muito do que Paulo estava fazendo. Ali a gente viu que alguns judeus não estavam felizes com o que Paulo estava fazendo, com talvez um pouco de inveja, um pouco irritados com o que estava acontecendo. Eles falaram, não, a gente precisa fazer alguma coisa. Então eles pegam algumas pessoas, alguns desonestos e desocupados, e eles começam a causar um alvoroço no meio de uma multidão, começam a causar um tumulto ali no meio daquela multidão. Eles então vão atrás de Paulo e Silas, não acham Paulo e Silas, pegam Jason, que era o hospedeiro de Paulo e Silas, e falam assim, esses aqui, levam para o meio da multidão e falam, esses aqui, que têm causado um alvoroço no mundo, eles chegaram até aqui em Tessalônica, esses aqui que estão causando, falando que existe um outro rei além de César, que aqui a gente pode até aplicar um outro Deus além de César, porque a figura do imperador era uma figura divina naquela época, e eles falam, esses aqui, que estão causando tumultos ao redor do mundo, em todo o nosso continente, eles chegaram até aqui e estão tentando desestruturar aquilo que nós temos feito. É importante a gente tentar entender um pouco do que está acontecendo. Veja bem, o Evangelho realmente estava causando um alvoroço no mundo. A mensagem de Jesus, a louca mensagem de Jesus, o Evangelho louco de Jesus, estava se espalhando cada vez mais. Paulo fazia cada vez mais viagens missionárias, outros discípulos e apóstolos estavam espalhando a mensagem do Evangelho, e aquilo estava mudando, transformando toda a cultura daquela época. As pessoas estavam sendo transformadas, as pessoas estavam sendo alcançadas pela palavra de Jesus, mas o tipo de alvoroço que esses judeus estavam tentando causar e incitar a culpa a Paulo, Silas e Jason, não é o mesmo alvoroço que o Evangelho faz. E o primeiro ponto que eu quero falar hoje é que nós precisamos ter cuidado com o tipo de tumulto, com o tipo de alvoroço que nós estamos causando ou participando enquanto cristãos. Os judeus tentaram induzir as pessoas a acreditarem que aqueles discípulos de Jesus eram os desonestos, eram os desocupados, quando na verdade eles estavam levando mensagens de transformação à vida das pessoas. Muitas vezes o mundo que a gente fala, vai tentar nos promover de maneira errada. E nós como igreja, nós estamos como igreja, como PIB, mas não só como PIB, igreja como corpo de Cristo. Nós estamos alcançando lugares, alcançando patamares incríveis nos últimos tempos. Você já deve ter ouvido falar, isso é uma mensagem que está sendo falada em todo o Brasil, a respeito de um grande movimento de avivamento que está acontecendo e que a nação brasileira é uma das peças-chaves para que isso aconteça. Que a nação brasileira vai ser, e já está sendo, um grande celeiro de missionários, um grande celeiro de avivalistas, um grande celeiro de músicos. Estão sendo profetizadas músicas feitas em português e cantadas em português, que serão espalhadas e traduzidas em outras línguas. E o Brasil é uma peça-chave daquilo que Deus está fazendo no mundo. Nós tivemos um evento lá em... Nós igreja, né? Eu não fui. Mas a gente teve um evento lá em Orlando, na Flórida, com mais de 30 mil pessoas, cristãos reunidos, declarando que o mundo vai ser transformado, e foi incrível. E essa mensagem, se você for em qualquer igreja hoje no Brasil, você vai ver alguém comentando alguma coisa em relação a isso que está acontecendo. Nós estamos causando um alvoroço no mundo. Isso é incrível. Isso é incrível. Mas nós não podemos confundir aquilo que o Evangelho faz
com aquilo que o mundo quer mostrar que o Evangelho faz. O alvoroço que nós causamos não é feito por desonestos, não é feito por desocupados. O alvoroço que nós causamos é com pessoas comprometidas com a transformação que Jesus faz na vida das pessoas. E nós vivemos num tempo de exposição. E no tempo da exposição, a promoção ela é vista como uma necessidade. E é aí que mora o grande perigo das nossas vidas. Aquele ditado, quem não é visto não é lembrado, ele nunca teve proporções tão grandes quanto ele está tendo agora. Se você for pesquisar um pouco, estudar um pouco sobre algoritmos de redes sociais, como Instagram, Facebook, como é impressionante esse ditado sendo levado muito a sério, com quem não é visto não é lembrado. Né? Aquele papo que caiu minhas curtidas, se você não está recebendo mais minhas fotos, me segue lá, me marca para receber a notificação. E no tempo de exposição, a promoção ela é vista como uma necessidade. Nós estamos fazendo progressos incríveis como igreja. Nos últimos 2 meses, nós batizamos 13 pessoas. 13 pessoas. Tivemos multiplicações de células, várias multiplicações. A nossa frequência no culto tem superado 400 pessoas de média, e isso é incrível. Mas nós precisamos ter cuidado para que o nosso coração, não confunda aquilo que o Evangelho faz com aquilo que o mundo quer que nós façamos. É um perigo muito grande que a igreja corre quando tenta ser relevante, mas na verdade ela só quer aparecer. Nós não podemos confundir isso. Nós não estamos em busca de bagunça, nós não estamos em busca de confusão e tumulto. Nós estamos em busca de vidas transformadas, em busca de almas. É isso que nós queremos, é isso que nós fazemos. E toda vez que a gente não se atentar para aquilo que temos vivido, para aquilo que nós dizemos que vivemos, corremos o risco de cair no erro, de buscar sempre a promoção e não o nome de Deus engrandecido. E sabe por que a gente não pode fazer isso? Sabe por que a gente não pode cair nesse erro de achar que a promoção é o que precisamos, que a exibição é o que nós precisamos? Porque não é isso que Jesus pregava e não é isso que Jesus fazia. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Lucas, já está aberta, né? Espero. No caso, passar a sua Bíblia lá para Lucas capítulo 9. Lá em Lucas capítulo 9, eu vou ler a partir do versículo 23. E esse aqui é o nosso segundo ponto. Nosso primeiro é que nós precisamos ter cuidado com o tipo de tumulto e alvoroço que nós causamos. E o segundo ponto que nós precisamos entender é que o Evangelho de Jesus é um Evangelho de renúncia. Lucas 9, versículo 23, diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Lucas 9, se você for ler o capítulo, Jesus havia acabado de fazer um grande milagre frente a uma grande multidão. Jesus multiplicou pães e peixes e as pessoas ficaram maravilhadas. A multidão ficou maravilhada porque imagino que um tumulto havia começado naquele lugar, as pessoas com fome, depois de ouvir as palavras de Jesus. E Jesus então realiza um milagre. Logo em seguida, se você for acompanhando ali no versículo 21, se eu não me engano,
Pedro faz uma grande... Jesus pergunta aos discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? E Pedro fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Uma mensagem poderosa de revelação. Mas logo em seguida, Jesus dá uma grande advertência aos seus discípulos. Aquele que quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Sabe o que é interessante? Eu fiquei pensando, algumas semanas eu fiquei pensando nesse versículo. Se você for olhar a cronologia da Bíblia, quando Jesus fala isso para os discípulos, ele ainda não havia morrido. Ele ainda não tinha ido para a cruz. Então, talvez esse entendimento que nós temos quando ouvimos falar sobre cruz, que a mensagem de cruz é uma mensagem de redenção, uma mensagem de purificação dos pecados, uma mensagem de salvação aos que estão perdidos, uma mensagem de Jesus nos perdoando e sendo o sacrifício no nosso lugar naquela cruz. Os discípulos não tinham esse entendimento quando eles ouviam falar sobre cruz. Já parou para pensar nisso? Quando Jesus fala para eles aqui, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Sabe o que a cruz significava para os discípulos? Basicamente morte, sofrimento, humilhação. Era isso. Eles não sabiam que era através da cruz que Jesus ia perdoar os nossos pecados, ia nos purificar, que esse era o preço que tinha a ser pago por eu e você sermos pecadores. Eles não entendiam isso. A cruz para eles era morte, sofrimento e humilhação. A cruz naquela época, ela tinha por objetivo ser um espetáculo pérfido. Nem sabia o que era pérfido. Era uma das mortes mais dolorosas e humilhantes possíveis. Era usada no Império Romano como forma de punir piratas, escravos, ladrões, e não só isso. Era usada como uma forma de intimidação aos inimigos do Estado. Inclusive, o assunto crucificação na época, você falar sobre cruz, era algo que não era falado assim abertamente, era considerado quase que um tabu as pessoas falarem sobre cruz, de tão humilhante que era aquilo. Então Jesus chega para os seus discípulos e fala, olha, o tipo de vida que eu vivo, e se vocês querem viver esse mesmo tipo de vida, então vocês devem negar-se a si mesmo, enfrentar morte, sofrimento e humilhação. E aí, então, vocês me seguem. E é importante aqui a gente não confundir tomar a nossa cruz com simplesmente carregar um fardo. Tem um irmão na minha célula que é muito chato, mas eu carrego a minha cruz por ele. Não é isso. Não é isso. Porque a cruz fala a respeito de mim, fala a respeito de você, não do outro. Acordar cedo para ir no day out e... Em parênteses aqui para vocês. Nosso day out foi um sucesso. Como eu falei lá e repito aqui, com aquela chuva toda, com o frio que estava, eu não esperava mais de 200 pessoas. E acho que a gente teve, né? Então, foi um sucesso. Mas parabéns a todos que foram, obrigado. Mas ainda assim, você estar no day out não é carregar a sua cruz. Isso é muito louco, porque eu amo, de verdade, eu amo falar sobre os benefícios que o Evangelho traz. Eu amo falar sobre vida plena, sobre o amor, sobre a alegria, sobre a paz que há em Deus. E isso tudo é verdade, o Evangelho nos proporciona isso, mas ainda assim, a minha cabeça fica um pouco confusa quando eu tento entender a morte para mim mesmo ou a cruz como um benefício para a minha vida. Parece que não encaixa. Parece que não encaixa eu ter que renunciar a mim mesmo, eu ter que falar sobre morte quando eu estou falando do Evangelho. Jesus veio sim para nos dar a vida plena, mas a vida plena é do jeito dele e não do nosso.
A vida plena é do jeito dele e não do nosso. E a continuação do versículo ela é um pouquinho ainda dolorosa, porque Jesus fala do que adianta o homem que tenta ganhar o mundo inteiro se ele vai perder e destruir a si mesmo. E essa é praticamente a corrida dos nossos dias. Todo mundo lutando e correndo para tentar ganhar o mundo, né? Tem uma música muito boa que eu gosto, que eu sempre ouço, do Tears for Fears, que é Everybody Wants to Rule the World. Todo mundo quer ganhar o mundo. Todo mundo quer. Mas é engraçado, né? Porque o Evangelho não é sobre isso. E tem um cara que eu gosto muito dele, embora eu não o conheça pessoalmente, e ele nem sabe quem eu sou, mas eu gosto dele pelas coisas que ele fala, chama Simon Sinek, e eu vou parafrasear uma frase que ele disse, adaptando ao Evangelho, e que diz: nós adoramos um Deus que sacrifica a si mesmo para que os outros ganhem. Nós adoramos a um Deus que sacrifica a si mesmo para que os outros ganhem. Mas nós vivemos de uma maneira que sacrificamos os outros para que nós ganhemos. Esse é o tipo de vida que as pessoas enxergam atualmente. Não existe sacrifício próprio em prol dos outros, existe o contrário, que os outros se matem para que eu ganhe. E é interessante porque ao longo da história os discípulos vão mostrando que vão entendendo sobre isso. Vão entendendo que a mensagem de Jesus, que a relevância de Jesus tem a ver com renúncia e entrega a si mesmo. Lá em Lucas 14, 27, Jesus vai dizer a mesma coisa para os discípulos. Ele vai dar mais uma ênfase dizendo: tomem a sua cruz e sigam-me. Paulo, lá em Filipenses, se você quiser abrir comigo, Paulo em Filipenses, capítulo 2, do versículo 3 a 8, diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tomando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. O nosso Rei, o nosso Salvador, ele se humilhou a tal ponto de passar por dor, sofrimento e humilhação, mesmo sendo Deus. João Batista fala lá no livro de João, no capítulo 3, se eu não me engano, que ele cresça e que eu diminua. Paulo fala de novo aos Tessalonicenses, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, não buscamos reconhecimento humano, quer de vocês ou quer de outro. Então há um entendimento de quem é discípulo de Jesus, que não existe busca de glória e de fama para si próprio. Não existe nada mais real no Evangelho do que o sacrifício e a autorrenúncia. Ganhar o mundo? Perda de alma. O que eu quero dizer com isso é, qual é o tipo de vantagem que nós estamos esperando que o Evangelho nos proporcione? A vida plena, como eu disse, ou é do jeito de Jesus, ou ela nunca vai ser plena. Ou a vida plena é 100% do jeito de Jesus, ou você nunca vai experimentar o que é vida plena. A ideia de um Messias sofredor, a ideia do enviado de Deus, do Filho de Deus, que sofre, que se humilha, ela é meio impensável, tanto para aquela época, lá quando Jesus fala aos discípulos, quanto para a época de Paulo, alguns anos depois, quanto ainda é para nós, nos tempos de hoje. Mas é disso que o Evangelho se trata. Abrir mão de controle, abrir mão de si mesmo, para que a vida de Jesus se manifeste através de nós. Eu não quero assustar ninguém com isso, não é essa a intenção. Mas o Evangelho é isso.
E eis o ponto, mesmo que não faça muito sentido essa história de morte para a vida, mesmo não parecendo bom, é possível a gente encontrar alegria em meio à dor. É possível a gente encontrar satisfação em meio ao sofrimento. É possível encontrar vida na morte. Porque foi isso que Jesus fez. E isso nos leva ao terceiro ponto, que é uma ação inevitável. Alvoroços santos incessantes. Alvoroços santos incessantes. E é isso que nós vamos fazer. É isso que nós estamos fazendo. Alvoroços santos incessantes. E como nós faremos isso? Basicamente, começando com o básico, usando a palavra de Deus. Paulo, sempre que ele chegava nas cidades, e quando ele chegou em Tessalônica, ele ia para o templo falar sobre a palavra de Deus. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos causar os nossos tumultos começando aqui dentro. Lendo e relendo e estudando a Bíblia, fazendo todos os cursos e refazendo os cursos da escola do discípulo com novas perspectivas. Nós vamos amar e viver a palavra de Deus. Mas nós, não só isso, nós também vamos ser sal. Lá em Mateus 5, versículo 13, Jesus fala sobre ser sal e luz do mundo. E ser sal e luz do mundo é um tipo de alvoroço santo e incessante. E nós iremos fazer isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Sabe quando você está no churrasco e você sabe que está sendo preparada aquela picanha, para aqueles que gostam de churrasco, no caso. E aí, de repente, o churrasqueiro tira a picanha do fogo, esquece de bater, e aí você olha um monte de sal grosso, muito sal ali na carne. Qual que é teu primeiro pensamento? Estragou o churrasco. Vai estar horrível de comer. E se você pegar qualquer tipo de comida que o sal é visto, se você olha para uma comida e você vê o sal, você sabe que ali existe uma possibilidade das coisas não estarem certas, da receita não ter saído bom, né? A pitada foi um punhado. E quando Jesus fala, vocês são o sal da terra, ele está falando, eu não quero que vocês sejam vistos, eu quero que vocês sejam percebidos. Eu não quero que as pessoas saibam quem são vocês, eu quero que as pessoas saibam que são vocês. Porque o sal, se você não põe sal na comida, vai ficar ruim. Mas o sal, na sua medida certa, sendo percebido, ele dá sabor. E é isso que Jesus quer fazer em nós. Os nossos alvoroços, os nossos temperos na comida do Evangelho, na comida do mundo, são feitos de pessoas que são percebidas e não vistas. E quer saber mais? A gente não vai parar. Eles podem até não saber quem somos nós e, sinceramente, eu até prefiro que não saibam. Mas todos vão saber que somos nós. Nós não queremos causar tumultos, nós queremos vidas transformadas. Nós não queremos visibilidade para nós mesmos, para o nosso ministério. Nós queremos que Jesus seja visto, adorado e exaltado em todas as nações, em todas as cidades, começando aqui em Campo Grande. Nós queremos ser espaços em branco para que a luz de Jesus brilhe, para que Jesus desenhe a história do jeito dele, do jeito que ele faz. Paulo fala de novo em Filipenses 1, capítulo 4, versículo 6. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sabe por que nós vamos prosseguir? Sabe por que nós vamos renunciar cada dia mais a nós mesmos? Porque quem completa e quem faz a obra é Jesus e não nós.
Quem completa e quem faz a obra é Ele. Quem está fazendo esse movimento todo no Brasil não é o Theo Hayashi, não é o Gustavo Paiva, não é o Dunamis, não é a Nova Geração, não é Morada Banda, tá? É Jesus. Quem está causando esse alvoroço todo e tem feito isso há mais de 2000 anos não são homens, é Jesus. Nós teremos alegria em nossos sofrimentos e nós não pararemos até que a boa obra seja completa. Ninguém sabe quem são eles, mas todos sabem que são eles. Fala a respeito da tia da limpeza, que ninguém conhece, ninguém sabe o nome, mas quando chega num lugar sabe que se está limpo, é por causa dela. Ninguém sabe quem são eles, mas todos sabem que são eles. Fala a respeito do pedreiro que passou dias batendo massa e tijolo para edificar essas paredes, para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Você provavelmente nunca ouviu, nem vai ver, nem vai saber quem foi esse cara. Mas a gente não precisa saber quem é ele. A gente sabe que foi ele. Ninguém sabe quem são eles, mas todos sabem que são eles. Fala a respeito do líder de célula, que nunca teve a oportunidade de estar aqui falando com o microfone, mas que semana após semana está se reunindo com pessoas, levando a mensagem do Evangelho, levando a palavra de Jesus, falando sobre renúncia, falando sobre dedicar e abrir mão de si mesmo para que outras pessoas conheçam a Deus. Isso é relevância. Fala a respeito das irmãs do coque, que as pessoas tanto gostam de falar, as irmãs do sapatinho de fogo, que passam dias e dias e horas orando por vidas de pessoas perdidas, por famílias, e você nunca talvez vai saber o nome dela, você pode até chutar, Irmã Maria provavelmente exista. Mas você não precisa saber quem que é ela, você precisa saber que é ela. Nós teremos mais batismos, mais conversões, nós alcançaremos mais pessoas. Essa média de 400 vai dobrar. E aí vai lotar aqui. A gente tem 850 cadeiras, se eu não me engano. Vai acontecer isso. Mas ninguém vai saber quem foi que fez. Mas vai saber que foi aqui que aconteceu. Eu quero encerrar contando uma história para vocês. E depois eu quero convidar você a ter um momento de oração. E para essa história eu queria perguntar, alguém aqui conhece, eu acho que sim, Wellington Inácio de Melo Filho? Alguém? Já ouviu falar? Wellington Inácio de Melo Filho? Não? Saiu uma reportagem esses dias, foi parar até no G1, de um grupo de pessoas em Natal, Rio Grande do Norte, da Igreja Assembleia de Deus Milagres, que eu também não conhecia. E essa reportagem, eles entrevistam o Wellington Inácio de Melo Filho. Sabe o que o Wellington Inácio e algumas outras pessoas dessa igreja fizeram? Eles montaram um acampamento em uma ponte que era conhecida como a Ponte de Suicídios lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Então, várias pessoas usavam aquela ponte para se suicidar naquela cidade. Então, Wellington e mais algumas pessoas daquela igreja montaram um acampamento lá, fizeram uma barraca e começaram a ficar lá para cuidar das pessoas que iam tentar se matar para que isso não acontecesse. Infelizmente, teve um dia que uma pessoa, no meio de uma troca de turno, eles foram sair para comer e uma pessoa foi lá e conseguiu se matar. E eles falaram, então a gente vai ter que dobrar o número de gente. E eles aumentaram o número de pessoas para que naquela ponte não ocorresse mais suicídios. Você conhece o Wellington Inácio? Eu nunca ouvi falar. Mas agora eu sei que foi ele. Não sei a idade dele, não sei onde ele trabalha, não tenho o Instagram dele, mas eu sei que ele está fazendo algo. E isso para mim serve. Sabe o que é engraçado? Eu escolhi um título que não precisa de uma resposta. Ninguém precisa saber quem são eles. É um título sem resposta, uma pergunta sem resposta. Ninguém precisa saber quem sou eu, quem são vocês.
mas eu quero que todos saibam que somos nós. Quero convidar você a fechar seus olhos. Eu acredito que tem algumas pessoas, assim como eu, que precisam essa noite dar alguns passos de fé, abrindo mão de si mesmo, para conhecer mais de Jesus. Acredito que aqui nesse lugar, essa noite, existem pessoas que precisam abrir mão de tentar ganhar o mundo para conhecer mais de Jesus. Porque eu quero te falar uma coisa, é impossível. Os caminhos não seguem. Se você tenta ganhar o mundo, você não consegue seguir a Jesus. Ele fala. Se você quer seguir a Jesus, você precisa negar a si mesmo e tomar a sua cruz. E deixa eu falar, a vida de cruz, ela pode ser dolorosa. Ela pode ser, às vezes, até humilhante. Chacota, perversiva, mas ela é plena. Se você essa noite quer dar um passo a mais de entrega e renúncia, eu quero te convidar a vir aqui na frente para a gente orar junto. Se você entende que para viver o Evangelho de verdade, para viver o Evangelho de Jesus, você não pode continuar tentando ganhar o mundo, mas você precisa, dia após dia, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Eu queria te convidar a vir aqui. Nós vamos clamar a esse Deus que nos responde. E nós não vamos parar até o dia da volta dele. Deixa eu te falar uma coisa para você, não sei o número de seguidores que você tem no Instagram, não sei o que você faz da sua vida, eu não sei quais são seus objetivos profissionais, mas se você quer causar algum tumulto santo nesse mundo, esse não é o fim. Esse não é o fim. Erguemos a nossa voz ao Deus que responde com fogo. Erguemos a nossa voz e não vamos parar, não vamos parar. Igreja, eu quero te convidar a ficar em pé nesse momento. Você que está aqui na frente pode continuar. É sua oração, é o seu momento de entrega e renúncia. Eu tenho certeza que nós estamos participando daquilo que Deus tem feito. Nós não estamos alheios àquilo que Ele está fazendo. Eu quero te convocar, igreja, a cantar isso. Que nós não vamos parar. Nós não vamos parar de clamar a esse Deus. O Deus que responde com fogo. O Deus que atende às nossas orações. O Deus que transforma vidas. Nós não vamos parar. Nós não vamos parar até que Ele venha com fogo. Queime tudo que há de nós. Queime tudo que há em mim. Para que Ele viva. Para que Ele cresça. Para que Ele apareça. Para que nós diminuamos. Para que o nome dEle seja exaltado. Para que vidas sejam alcançadas. Para que ninguém saiba quem somos nós, mas que saibam que somos nós. E erguemos a nossa voz ao Deus que responde com fogo. Erguemos a nossa voz e não vamos parar, não vamos parar. Deixa queimar mais uma vez em nosso Senhor. Deixa queimar mais uma vez em
Evangelho fala a respeito de renúncia, Pai. Paulo uma vez falou que viver para nós é Cristo e morrer é lucro, Deus. Deus, nos faz enxergar os benefícios que há na morte, Deus, para que a Tua vida seja alcançada, Pai. Deus, nós precisamos, Pai, nós queremos fazer o que for preciso para seguir a Jesus. Deus, todos os dias nós queremos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e Te seguir, Deus. Nós queremos sim que as pessoas saibam que nós temos transformado os lugares, Deus. Mas ninguém nem sabia quem que era Jason e ele estava lá. As pessoas não precisam saber quem nós somos, Pai. Só precisam saber quem é o Senhor. Deus, a nossa oração é a mesma de João Batista, que o Senhor cresça e que nós diminuamos, que o Senhor apareça e que nós possamos sumir, Deus. Nós não queremos glória para nós mesmos, nós queremos que o Teu nome seja glorificado, Deus. Deus, nos ensine a renunciar a nós mesmos todos os dias. Nos ensine a tomar a nossa cruz todos os dias, Pai. Mesmo que isso nos leve a um caminho de dor e de humilhação e de sofrimento, Pai. É esse tipo de vida que nós queremos viver, porque é esse tipo de vida que o Senhor viveu e que o Senhor promete para nós todos os dias, Deus. Pai, se nós nos desanimarmos, Deus, tome-nos pelas mãos e nos leve, Pai, nos leve junto com o Senhor, para que as pessoas saibam que temos feito algo e que o Teu nome está sendo glorificado, não só aqui na Primeira Batista, mas a começar aqui, Deus, e daqui para fora, para Campo Grande, para o Brasil inteiro, Pai. As pessoas podem até não conhecer a Primeira Batista, mas vão saber que tem gente fazendo algo, Deus. Essa é a nossa oração, Pai. Essa é a nossa oração, Deus. Nos ajude a abrir mão de nós mesmos todos os dias. Responde com fogo, erguemos a nossa voz e não vamos parar, não vamos parar. Erguemos a nossa voz ao Deus que responde com fogo, erguemos a nossa voz e não vamos parar, não vamos parar. Erguemos a nossa voz ao Deus que responde com fogo. Responde com fogo, erguemos a nossa voz e não vamos parar, não vamos parar. Erguemos a nossa voz ao Deus que responde com fogo, erguemos a nossa voz e não vamos parar, não vamos parar. Ao Deus que responde com fogo. Uma palavra que vai ser difícil você encontrar na Bíblia é a palavra fácil. Uma palavra que vai ser muito difícil você encontrar na Bíblia é a palavra fácil. É porque realmente não é fácil.
não é fácil. Se fosse simples, né? Se fosse fácil, Jesus teria muito mais seguidores imediatos. Mas não era. Mas nós temos um Deus que nos responde. Ele responde, e quando clamamos, Ele responde. Se você precisar clamar, Ele responde. Se você tiver com vontade de parar, não pare, porque Ele responde. Nós já estamos encerrando o nosso culto. Queria mais uma vez agradecer a todos vocês que vieram. Semana que vem tem mais. Semana que vem é Dia das Mães. Se você quiser trazer sua mãe aqui para cultuar junto com a gente, vai ser muito especial. E amanhã, para os líderes, a gente tem Tadel, tá? Líderes, coordenadores, supervisores, 10 horas. Mas eu quero te encorajar a pensar sobre isso, a refletir sobre isso. Deixa amadurecer no seu coração. Nós precisamos, e não que estamos fazendo algo errado, tá? Quero deixar isso bem claro. Mas nós precisamos continuar no caminho de Jesus. Nós, como igreja, como corpo de Cristo, nós precisamos continuar no caminho de Jesus. Então, a Bíblia fala que aquele que está à direita, cuidado para que não se desvie. Então, que essa seja a nossa palavra, para todos nós, para mim e para você, como corpo, amém? Eu gostaria de orar para a gente encerrar. Logo após isso, nós vamos cantar um cântico de celebração. Eu convido vocês a ficarem aqui até o final da música para a gente pular, dançar juntos, e depois vocês podem ir para casa ou comer, o que for, amém? Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, Pai. Obrigado porque o Senhor faz muito mais daquilo que pensamos, pedimos ou imaginamos. Não é possível nós proclamarmos o Teu nome e falar das Tuas verdades sem que isso gere algo em nós, Pai. E obrigado porque nessa noite o Senhor gerou algo em nós. Que o Senhor proteja cada um dos meus irmãos aqui, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os dê luz de entendimento e discernimento daquilo que eles precisam fazer, daquilo que eles precisam deixar de fazer e das coisas que eles precisam continuar a fazer, Deus. Nós tenhamos todos nós uma semana abençoada, cheias de desafios, mas todos vencidos, e que o Senhor nos acompanhe aonde quer que nós formos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Não vou falar, vai na graça e na paz, porque a gente vai cantar antes. Na escuridão, tua graça está. Não há como se esconder. Não vou negar o teu amar, incansável pra mim ter. No limite em decepções, perdido em minhas emoções, mas teu amor me alcançou. Eu me entrego por completo, quero a vida que tens pra mim.
sou.